Romanos capítulo de número 11. Romanos capítulo de número 11, nós vamos ler a partir do verso de número 20. Romanos capítulo de número 11, a partir do verso 20. Posso ler? Diga sim. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás de pé pela fé, então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu fostes cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela obediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia, pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Quem pode dizer amém? Bondoso Pai, celebramos a chegada do ministério da palavra, o tempo da ministração da Tua palavra, precioso tempo, um tempo que nós valorizamos tanto, que é a maior parte da nossa liturgia. Nós precisamos da Tua palavra, nós precisamos compreendê-la, porque o nosso maior desejo é ser praticantes da Bíblia. Só que nós só vamos praticar aquilo que nós compreendemos. Por isso, Pai, pelo Espírito Santo, faz aumentar o nosso conhecimento, para que, cheios de graça e conhecimento, possamos dar bom testemunho de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra e pela exposição dela, porque ela dá sabedoria aos simples, ela alegra o coração. Também nós continuamos orando, Pai, orando pela nossa nação, para que o segundo semestre seja muito diferente desse primeiro. Nós esperamos, Pai, esperamos que o Senhor permita uma mudança radical na situação, Pai.
e que esse gráfico venha cair e as mortes venham despencar, para que nós possamos voltar às atividades normais. Nós desejamos o retorno das escolas, Pai. Nós desejamos, Pai, que o nosso país seja marcado pela ordem e pelo progresso. Por isso nós continuamos repreendendo as forças do mal, Senhor. As forças do mal querem desordem, querem anarquia, os contradizentes, os faladores vãos, a oposição, Senhor, que faz oposição só para fazer, só para dizer que é contra, não sabe reconhecer nada de bom, é só ruim, só ruim. Oh Deus, ajuda-nos, Pai, para que o nosso país possa alinhar novamente, voltar ao crescimento, voltar, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado, porque nós cremos que o Brasil pode ser um grande celeiro missionário para o mundo. Por isso nós queremos uma moeda forte, nós queremos, Senhor, que o Brasil seja pujante em empregos, que o Brasil, Senhor, seja uma grande potência mundial, para que nós possamos enviar muitos missionários para o mundo, antes do retorno do Senhor. Oh Pai, nós queremos ser uma nação missionária, uma nação que investe como nunca antes na obra missionária. Por isso, Pai, nós clamamos pelo avanço da nossa nação, que o Senhor nos ajude, porque o Senhor é Deus que muda situação, e o Teu povo crê, por isso o Teu povo ora. Nós oramos com fé, porque nós cremos que o Senhor é poderoso, o Senhor é poderoso para fazer bem mais do que estamos pedindo ou pensando. Por isso nós Te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Muito obrigado, meus irmãos, sentem-se por favor. Meus irmãos, nós vamos continuar dentro da grande tribulação. Ainda falta a gente, dentro da grande tribulação, falar alguns assuntos importantes, como bodas do Cordeiro, julgamento das nações, batalha do Armagedon, falar mais algumas coisas sobre o anticristo, o falso profeta, mas eu quero também falar um pouco mais sobre Daniel, capítulo 8 principalmente. Mas eu entendi que era a hora agora de nós dedicarmos o foco na nação de Israel, porque a nação de Israel, na grande tribulação, desempenha um papel muito importante, e nós precisamos entender Israel no contexto profético. Nós precisamos entender o porquê que essa nação tão pequenininha, pra você ter uma ideia, o menor estado da nossa federação é o estado de Sergipe, que é muito maior que Israel. Israel é bem menor que o estado do Sergipe. Para você ter uma ideia, o avião do extremo sul até o extremo norte de Israel leva 4 minutos para percorrer o espaço aéreo de Israel. 4 minutos é o tempo que leva para o avião percorrer o espaço aéreo de norte a sul. De leste a oeste nem se fala, porque são uma dezena de quilômetros. Então é minutos de carro. Se vai da faixa da Cisjordânia até o Mediterrâneo, a costa do Mediterrâneo. De carro são alguns minutos, porque são alguns quilômetros de leste a oeste. Então Israel é uma nação, um país geograficamente, fisicamente muito pequeno. Mas
tem um papel na história da humanidade impressionante. E quando a gente estuda sobre Israel, a gente entende porque a maior revelação de Deus, que é a Bíblia, dedica tanto espaço para Israel. A Bíblia tem 66 livros, dos quais 39 são dedicados a Israel. 66 livros, 39 são dedicados a Israel. Veja, muito mais da metade da maior revelação de Deus, porque são 3 grandes revelações de Deus na terra: a criação, seu Filho Jesus e a maior de todas, a Bíblia. Porque sem a Bíblia a gente não conhece o Filho de Deus e sem a Bíblia a gente não se dá conta da criação. Então, se você quer conhecer Deus, observe a criação, estude Jesus e conheça a Bíblia. E você vai ser plenamente satisfeito em termos de revelação divina. Essas 3 revelações são praticamente suficientes. Alguma outra forma de revelação é bem mais insignificante, bem menos importante. Portanto, quando nós olhamos para a Bíblia, nós não temos como deixar de entender a importância de Israel na história da humanidade. A Bíblia tem 260 profetas. Sabe quantos são judeus? A Bíblia tem 260 profetas. Você sabe quantos são judeus? 260. Todos os profetas da Bíblia são judeus. Todos os profetas da Bíblia são judeus. E sabe quantas vezes os 260 profetas da Bíblia erraram? Nenhuma. Nunca um profeta da Bíblia errou nenhuma profecia. Você tem uma ideia, só voltado para Jesus existem 311 profecias na Bíblia. Profecias com detalhes. Eu mostrei para Miriam ontem um texto, nós estávamos lendo, eu disse: amor, olha o detalhe dessa profecia. 555 anos antes de Jesus nascer, o profeta deu detalhes da vida de Jesus. Está escrito lá. Quando você estuda Jesus, você vê categoricamente cada palavra que o profeta disse. Pô, pimba, se cumpriu. Que nação! Foi ela que nos deu o Salvador. Jesus era judeu. Jesus era judeu. Circuncidado ao 8º dia, apresentado ao 41º, criado na lei de Moisés, criado na sinagoga, ele nasceu judeu. A Bíblia é tão extraordinária em relação ao povo, que o próprio Senhor Jesus disse que ele veio para o que era seu, a nação de Israel. O apóstolo Paulo disse que, se possível fosse, para salvar todos os judeus, ele entregar a vida dele, ele rejeitar, ele aceitaria perder a salvação, se assim fazendo ele pudesse salvar a nação, ele faria. Tamanho o amor que ele tinha por Israel. Então a gente tem que dar uma estudadinha sobre Israel, e eu quero trazer umas revelações semana que vem. Então eu quero preparar essas revelações que eu vou trazer sobre Israel quinta-feira que vem, permitindo Deus. Eu quero preparar hoje, tá bom? Então vamos lá, quem gostaria de ler para nós Gênesis 32, 28? Quem gostaria de ler para a gente? Gênesis 32, 28. A primeira vez que a palavra Israel aparece na Bíblia
Vamos lá, vamos ouvir o evangelista Ben-Hur, vai ler Gênesis 32, 28. A primeira vez que a palavra Israel aparece na Bíblia. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Esse texto está falando de um dos netos de Abraão. Foi para Abrão que Deus fez uma promessa: eu vou te fazer pai de multidões, eu vou te fazer uma grande nação, e através desta nação eu vou abençoar todas as famílias da terra. E Deus fez esta promessa a Abrão, depois mudou o seu nome para Abraão, que é pai de multidões. E na sequência, Abraão gerou Isaque, você conhece a história, e Isaque gerou Jacó. E Jacó, ele teve algumas características na sua vida. E uma delas é que ele enganou seu irmão, seu pai e seu sogro. Portanto, Jacó tinha na sua história, na sua trajetória, uma trajetória de problemas familiares. E ele precisava resolver essas questões familiares. É quando ele toma a decisão, então, de voltar para a matriz, voltar para a sua terra. E no caminho de volta para a sua terra, ele vai passar por um vale, conhecido como Vale de Jaboque. E quando ele manda seus filhos, suas esposas, seus bens na frente, e ele fica num momento só no Vale de Jaboque, acontece uma teofania. O que é uma teofania? Uma teofania é uma manifestação divina na antiga aliança. E o texto fala do anjo do Senhor, mas na verdade, aquele anjo estava representando Deus. E esse anjo então tem esse encontro com Jacó, e nesse encontro há uma briga, porque aquele anjo tinha vindo com uma missão, a missão de fazer uma transformação na vida daquele homem. E você sabe a história, eu não vou pregar sobre este texto. A luta se estende pela noite, já ao amanhecer então, Jacó é ferido na sua coxa, e no momento de extrema dor, então, ele atende o apelo do anjo, e o anjo então faz uma troca do seu nome. Seu nome não será mais Jacó, seu nome será Israel. O seu nome não será mais enganador, o seu não será mais usurpador, o seu nome será príncipe de Deus, será campeão. Aleluia, é isso que significa Israel. Israel significa príncipe de Deus. Israel significa campeão de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E aí então, a partir desta experiência, Israel passa a aparecer outras vezes na Bíblia, e é este nome que vai triunfar sobre o povo de Deus. O povo de Deus, então, hoje é conhecido como povo de Israel. E essa história deste povo é a história da humanidade. A história do mundo passa pela história de Israel, que está localizado lá no Oriente Médio,
E se você não sabe, onde Israel está colocado é o centro do planeta Terra. O centro do planeta Terra é Israel. Então ele está localizado estrategicamente no mapa mundi. E apesar de ser tão pequenininho, como a gente falou antes, é uma nação extremamente importante. O passado, o presente e o futuro da humanidade se confundem com a história de Israel. Uma nação que foi sonhada, literalmente, projetada, formada, libertada, ensinada, guardada, disciplinada, purificada, castigada e abençoada pelo Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Deus ama tanto Israel que chama Israel de menina dos seus olhos. Menina dos seus olhos. Israel. Mesmo Deus tendo sido traído, e não só com uma amante. Israel teve várias amantes. Mesmo Deus sendo traído e Israel ter pedido carta de divórcio, Deus se reconciliou com essa nação, amou ela com cordas de amor e tem promessas que a gente vai ler para você ver que são promessas extraordinárias. Então, pela importância de Israel no cenário profético, o que a gente pode chamar Israel? A gente pode chamar Israel de o relógio profético de Deus. Como é que nós podemos chamar Israel? O relógio profético de Deus. Isso mesmo. Israel é peça-chave na profecia. Se a gente quiser entender o futuro, a gente precisa estudar sobre Israel. A grande tribulação vai existir na terra por causa de Israel. Israel é o ápice da grande tribulação. Então nós precisamos entender essa nação no contexto profético como esse relógio. Israel é uma nação guerreira, uma nação conquistadora. Israel é o povo da promessa de Deus. Quando eu estudo Israel, e eu gosto de estudar sobre Israel, sabe o que eu vejo? Eu vejo o cuidado de Deus. O cuidado de Deus. Quando eu estudo sobre Israel, a minha alma encontra um grande descanso. Deus é o guarda de Israel. E o guarda de Israel não dormita. Ele cuida do seu povo. Aleluia, aleluia, aleluia. Apesar de Israel já ter experimentado 3 grandes cativeiros. Um deles, Egito. Outro, Império Assírio. Outro, Babilônia. Esses 3 povos já impuseram a Israel cativeiros, impuseram a Israel se tornar escravo desses povos. Sem falar do Império Romano, que castigou terrivelmente a Israel e quando Jesus vem à terra, Israel está subjugado ao Império Romano. E, através desse império, Israel vai sofrer uma derrota muito grande, mas muito grande mesmo. Isso vai se dar no ano 70, eu vou falar sobre isso semana que vem. Também Israel experimentou 2, entre outras, grandes tentativas de extermínio. Quando você lê o livro de Esther, você descobre que houve um homem que desejou
exterminar Israel da face da terra. Quem lembra o nome dele? Amã, símbolo do anticristo, né? Tentou exterminar Israel. E outra grande tentativa de extermínio de Israel foi promovida por Adolf Hitler. Segundo a história, foram 6 milhões de judeus que foram exterminados de forma as mais cruéis que se pode imaginar. Hitler sonhava com o extermínio dos judeus e ele empreendeu todas as suas forças para que isso acontecesse. E só não aconteceu porque Israel tem um protetor. Israel tem um guarda. Israel é o povo de Deus. Aleluia. Quem lê para a gente Deuteronômio 28, versículo 13? O que Deus espera que essa pequenina nação seja? O que Deus espera que essa pequenina nação seja? Deuteronômio 28, 13, o evangelista Ailton vai ler o texto para a gente, por favor. Deuteronômio 28, 13. Lê 2 vezes, Ailton. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Mais uma vez. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Então vejam só que o projeto de Deus é que Israel fosse cabeça das nações. A partir de Israel, o Deus de Israel fosse conhecido de todos os povos. Esse era o plano, mas esse plano só se cumpriria se eles obedecessem os decretos divinos, os mandamentos divinos. Se eles não obedecessem, Ailton, não te importa de no mesmo capítulo ler o versículo 64? Se eles não obedecessem os decretos divinos, olha o que Deus faria com eles. Olha o que Deus disse, 28 de Deuteronômio 64. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma até a outra extremidade da terra. Servirás ali a outros deuses que não conhecestes, nem tu, nem teus pais, servirás a madeira e a pedra. Lê de novo. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma até a outra extremidade da terra. Servirás ali a outros deuses que não conhecestes, nem tu, nem teus pais, servirás a madeira e a pedra. E eu pergunto aos irmãos, Israel virou cabeça ou foi espalhado pela terra? Porque Israel escolheu desobedecer. Israel não cumpriu os decretos de Deus, desobedeceu. Mas o Deus da história, o Deus que tem domínio sobre o tempo, porque ele habita fora do tempo, passado, presente e futuro para o nosso Deus é a mesma coisa. Mesmo ele sabendo que Israel ia desobedecer, ia ser espalhado pela terra, Deus não teve nenhuma dificuldade de fazer promessas a esse povo. Vamos dar uma olhada como foram essas promessas? Quem lê para nós agora Hebreus, capítulo 6. Por favor, alguém leia Hebreus 6. Quem for ler, vai ler 13, 17 a 20. Vou repetir, Hebreus 6, versículo 13, e depois pula para o 17 e vai até o 20. Quem lê para a gente, por favor? Glória a Deus. O Jorge vai ler, evangelista Jorge Nunes.
vai ler Hebreus 6, ele vai ler o 13, depois ele pula no 17 e vai até o 20. Ouçamos a leitura. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. 17. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte elemento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Glória a Deus, glória a Deus. Olha a promessa que Deus fez para essa nação. E ele, porque não tinha ninguém superior a ele, por quem jurar, ele jurou por ele mesmo, que ele ia manter um concerto, manter uma aliança com esta nação. E a gente vai ver isso semana que vem de forma explícita. A fidelidade de Deus para com Israel é algo extraordinário. Portanto, meus irmãos, Israel é mais do que um pequeno território. Israel é mais do que um pequeno povo, um pequeno rebanho espalhado aí pelo mundo. Israel é muito importante no cenário espiritual. Israel é muito importante no cenário espiritual. Eu disse antes que todos os profetas da terra vieram de Israel. Todos os profetas da Bíblia são judeus. Dessa nação é que surge o maior personagem do universo, porque foi essa nação que deu ao mundo o Filho de Deus, o Messias, o Senhor e Salvador das nossas almas. Nós devemos a Israel o nascimento de Jesus Cristo, que é simplesmente o divisor da história da humanidade. A humanidade se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Tamanha é a importância espiritual de Israel. Então, todas as pessoas, em todas as épocas e em todos os lugares, estão debaixo da bênção espiritual de Israel. Vamos confirmar lendo o texto que eu citei lá atrás? Quem lê para nós Gênesis 12, 2 e 3? Gênesis capítulo 12, versículos 2 e 3. Gênesis capítulo 12, 2 e 3. O presbítero Márcio vai fazer leitura para a gente. Observem aí a importância espiritual de Israel. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você entendeu aonde está a origem da bênção? A origem da bênção está em abençoar Israel. Quem abençoa Israel é... E quem amaldiçoa Israel? E eu pergunto para você, você acha que tem pouca gente que amaldiçoa Israel no mundo? A maioria abençoa Israel ou amaldiçoa? Abençoa ou amaldiçoa? Então o mundo está debaixo de maldição por quê? Por que o mundo está debaixo de maldição?
Porque tem gente que odeia Israel e nem sabe por quê. Tem gente que fala mal de judeu e nem sabe por quê. Eu não vou dizer para você que a gente não esqueça de algum dia, certo? Não vou dizer. Então, para não cometer o erro, eu vou te dizer que 90% dos dias do ano nós pedimos a bênção sobre Israel. 90%, para não dizer 100%, porque a gente pode esquecer algum dia. Mas é muito difícil passar um dia lá em casa que a gente não invoque bênção sobre Israel. A minha casa é abençoada por quê? A minha casa é abençoada por quê? Isaías, quem lê para nós Isaías 43? Isaías 43 é famoso pelo versículo 10, mas nós não vamos ler o 10, tá? Nós vamos ler 5, 6 e 7. Isaías 43, 5, 6 e 7. Por favor, quem lê esse texto para a gente? Vamos lá, Isaías 43, 5, 6 e 7. A irmã Danúbia vai fazer a leitura. Preste atenção nesta palavra. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Aleluia! Deus está falando diretamente com a nação que apesar de ter desobedecido ao Senhor e de ter sido espalhado pela terra, o Senhor vai reunir eles novamente e vai salvar o remanescente. Glória a Deus. É hora de nós voltarmos à leitura inicial. É hora de nós voltarmos em Romanos capítulo 11, eu vou ler aqui. Romanos capítulo de número 11. Eu vou ler aqui 25 a 27. Romanos 11, 25 a 27, que diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Veja, houve uma vontade permissiva de Deus, que quando o Messias veio à terra, o povo de Israel, cego e endurecido, não conseguiu identificar nele o Messias. E por causa dessa cegueira e deste endurecimento, que foi em parte, não foi a todos os judeus, muitos judeus se converteram a Cristo, sim ou não? A igreja começou no berço judaico. A igreja tem o seu berço entre os judeus, não no judaísmo, certo? Porque a igreja não é uma religião. Jesus não veio trazer uma religião à terra, ele veio trazer um reino à terra. E o reino de Deus teve o seu berço, sua origem, seu início em Israel. Muitos judeus se converteram a Cristo. E ao longo da história da humanidade, muitos judeus se convertem a Cristo. Mas, sem dúvida, em parte, veio sobre eles. E até quando vai permanecer isso? Para sempre. O texto diz, até que a plenitude dos gentios
haja entrado. Ou seja, o único sinal que ainda falta para Jesus vir arrebatar a sua igreja é a plenitude dos gentios se completar. Ou seja, o edifício espiritual que Jesus está edificando na terra, esse edifício é a igreja. Quando for colocada a última pedra nesse edifício e o edifício ficar completo, esta palavra se cumpre, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Fecha-se a porta da graça, fecha-se a porta para os gentios, fecha-se a porta da salvação e começa na terra a grande tribulação. Agora vamos ler o versículo 26 e 27. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Este será meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Agora um detalhe, irmãos, muito triste, muito triste. Deus vai reunir todo o povo lá em Israel. Mas quando esse versículo se cumprir, 75% dos judeus terão morrido. Zacarias, vamos lá? Acha Mateus, engata um ré, você vai achar Malaquias e já vai achar o Zacarias. Zacarias, capítulo 13. A partir do verso 7 eu vou ler. Zacarias, capítulo 13, a partir do verso 7. Ó espada, ergue-te contra meu pastor, e contra o varão que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes delas serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu ouvirei e direi: é meu povo, e ela dirá: o Senhor é meu Deus. Deixa eu fazer uma correção, eu errei a percentagem, tá? De 100, sobra terça parte, não um quarto, certo? 75 sobraria 25%, seria um quarto. Quem vai perecer naquele dia de dor para Israel, naquele tempo de dor, porque todas as nações inimigas de Israel virão, principalmente do norte. Eu vou falar isso quando a gente estudar a batalha de Armagedon. E aí, 2/3 de Israel será destruído. E só restará uma terça parte. E essa terça parte invocará o nome do Senhor, e todos serão salvos. Tá? Então isso é muito triste, mas é consequência da desobediência e dos pecados de Israel. Então Israel é muito importante, diga espiritualmente. Israel é muito importante politicamente. Israel é muito importante politicamente. Ela é o coração dos povos, localizada no centro da terra. Todos os segmentos políticos mundiais obrigatoriamente atentam para o que está acontecendo em Israel. Todos os movimentos políticos da terra não agem sem que prestem atenção em Israel. Israel, politicamente,
também é o centro da humanidade. Diga depois de mim: o diabo odeia Israel e seus filhos o acompanham. Diga toda a frase. O diabo tem um ódio de Israel, irmãos, mas um ódio terrível. E quem é filho do diabo também odeia Israel. Viu? Por quê? Porque o diabo sabe da importância política, né? Eu estou agora no político. Se eu estivesse falando do espiritualmente, ele sabe a importância espiritual que Israel tem na história da humanidade. Mas ele também sabe a importância política que Israel exerce. O governo político do anticristo, escute isso, o governo político do anticristo, vocês lembram que eu disse que o anticristo será o último grande político da história da humanidade? Vocês lembram disso? Ok. Então, este último grande político da terra será usado por Deus para ser o último chicote de Deus contra Israel. O anticristo vai ser usado por Deus para dar a última chicotada em Israel. Porque Israel desobedeceu a Deus e acumulou muitos pecados diante do Senhor. Israel provocou a ira de Deus muitas vezes e foi extremamente cruel com Deus. Por causa da sua obstinação, será por meio do sofrimento cruel na grande tribulação que Deus vai restaurar o remanescente. Tá? Mas Deus vai usar o anticristo para castigar Israel de uma maneira extraordinária. Eu já falei, só repito agora, eu não sei como, isso não está explícito na Bíblia, mas o anticristo vai conseguir fazer uma aliança com Israel. Certo? Tem que ter uma ação aqui sobrenatural. Humanamente falando, a gente não consegue imaginar Israel fazendo aliança com o anticristo, mas ele vai fazer. Por 3 anos e meio, Israel vai se aliançar com o anticristo e com o falso profeta. Inclusive, como eu disse e afirmo agora, a base do falso profeta vai ser Jerusalém. Lá no templo, ele vai estar governando do ponto de vista religioso a humanidade lá de Jerusalém, e Israel vai concordar com isso. Como isso será? Eu confesso para vocês que eu não sei. Se você sabe, quiser nos ajudar, fale comigo no privado e eu compartilho aí o seu entendimento sobre isso. Como é que o anticristo vai conseguir fazer aliança com Israel? E certamente isso vai acontecer por causa da obstinação de Israel, porque ainda hoje eles não conseguem admitir que Jesus é o Messias, que Jesus é o Messias. Eles estão pagando um preço caríssimo por isso. Então vai ser instaurado na terra o julgamento de Deus contra o anticristo, contra o falso profeta, contra o dragão, contra as nações que oprimem Israel, e vai se realizar então o julgamento das nações, tá bom? O julgamento das nações. E aí vai começar um assunto que eu vou falar fora da grande tribulação. Eu tenho que dedicar uma quinta-feira para falar do milênio. O reino milenial de Cristo, quando ele vai por 1000 anos governar de Jerusalém, com a verdadeira justiça e a verdadeira paz. Eu só quero fazer um pedido para você: não querer estar aqui. Vai ser muito bom, mas nada vai superar Jerusalém celestial.
Lá vai ser muito melhor, certo? Mas nós vamos emprestar Jesus aí, né? Jesus vai fazer esse movimento de estar na terra e estar com a gente, né? Durante esse tempo, mas ele vai governar aqui na terra. E eu vou falar sobre isso numa quinta-feira dessas, então vai ser um dos últimos assuntos que eu vou falar sobre escatologia, antes de nós voltarmos para a doutrina da igreja. Glória a Deus. Vamos ler Daniel capítulo 12, verso 1. Quem lê para a gente, por favor? Se você está em Zacarias, volta até Ezequiel. Se você chegou em Ezequiel, você passou por Daniel, porque Daniel é depois de Ezequiel. Daniel, por favor, capítulo 12, verso 1. Quem lê para a gente? Quem lê para a gente? Vai ao microfone. Daniel, capítulo 12, verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, e o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Que temos aí, nós temos uma promessa de restauração. Em meio à prova, Deus vai restaurar. Vamos ler Lucas. Quem lê para a gente Lucas, capítulo 21, versículos 20 a 22. Preste atenção neste texto. Lucas, capítulo 21, 20 a 22. O Márcio vai ler. Lucas 21, 20 a 22. Bem devagarinho, com atenção. Esse texto é muito importante. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade, que saiam, e os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Muito bem, para que se cumpram as profecias. E a profecia da grande tribulação tem a ver com a vingança de Deus com os que habitam na terra. Deus vai se vingar da humanidade que rejeitou Jesus. Deus vai se vingar de Israel por causa da sua obstinação. Deus vai se vingar do anticristo, do falso profeta, do dragão, o grande dragão. Ele vai derramar toda a sua vingança, porque ele diz: minha é a vingança, diz o Senhor, e eu retribuirei. Então, nós temos que deixar para o Senhor toda a vingança, porque a vingança não nos pertence, mas pertence ao Senhor, e Ele vai se vingar, e é para isso que existe a grande tribulação. Vamos ver em Zacarias, voltemos lá em Zacarias, capítulo de número 14 agora, e vamos ler do 1 ao 5. Quem lê esse texto para nós? Zacarias, capítulo de número 14, versículo 1 a 5. Zacarias 14, do 1 ao 5. Olha que profecia que vai se cumprir na grande tribulação. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente.
O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os seus santos com ele. Aleluia, aleluia. Os santos aqui que virão com ele são os anjos e a igreja. Os santos e a igreja acompanharão o Senhor nos ares. Jesus vem à terra. É nesse momento que vai se cumprir Apocalipse 1:7. Todo olho o verá. Ele vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras, diante do grande vale de Armagedon, o vale de Megido, onde vai ser extraordinária essa vitória. Mas como você percebeu, Israel vai sofrer também. Interessante, quando a gente estuda sobre esse ataque contra Jerusalém que vem do norte, e a gente falava sobre isso semana passada, há uma profecia. Por quê? Porque o Oriente Médio, onde é o berço da humanidade, o Jardim do Éden era no Oriente Médio, mais especificamente na Mesopotâmia, que é cortada por alguns rios, o mais importante deles, o Eufrates. O Eufrates é um grande rio, é um poderoso rio. Só que há uma profecia de que esse grande rio vai secar, para que facilite a vinda dos exércitos do norte. Faz um favorzinho, dá uma pesquisada sobre o que está acontecendo com o rio Eufrates. Entra, pesquisa, Rio Eufrates, notícias do Rio Eufrates. Antes de você estudar, já engatilhe um glória a Deus. Deixa engatilhado um glória a Deus, que quando terminar de ler a matéria, você vai se lembrar do que eu estou dizendo. Aleluia, aleluia. Nenhuma das palavras de Deus cai por terra. É bom servir o Deus vivo e verdadeiro. O Deus em quem não há mudança nem sombra de variação. O Deus que da onde só vem coisas boas. Aleluia, aleluia, aleluia. É por isso, meus irmãos, que quando a gente estuda Israel, a gente estuda zelo de Deus, cuidado de Deus, fidelidade de Deus, promessa de Deus, tudo de bom. Glorificado seja o nome do Senhor. E o que ele vai preservar? Ele vai preservar um remanescente. Esse remanescente que vai chorar, que vai prantear, que vai lamentar terrivelmente. Porque quando o Senhor aparecer no Monte das Oliveiras, colocar os seus pés aqui na terra de novo e guerrear contra os inimigos de Israel, por que eles vão chorar, lamentar profundamente? Porque eles vão ver que o Messias tem as mãos e os pés furados. E eles vão se lamentar, porque eles vão se dar conta que eles estão sofrendo todos estes séculos, todos estes anos, por causa da obstinação deles, por causa da dureza, da cegueira e de uma palavra que eles disseram: caia sobre nós o sangue dele. E eles estão passando por essa situação porque eles rejeitaram o Messias, mas isso é problema deles. Para nós, eles terem rejeitado é uma bênção, é uma glória. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus é fiel, Ele é o guarda de Israel. Então, meus irmãos, eu quis fazer esse pano de fundo, eu quis fazer essa preparação, porque semana que vem nós vamos estudar Israel a partir de 1871. Nós vamos estudar Israel de 1871
até 2020, tá? E eu quero mostrar para vocês o quão pertinho da vinda do Senhor nós estamos. Estudando Israel de 1871 até 2020, eu vou mostrar para vocês o quão pertinho Jesus está da sua vinda. Aleluia! Sabe por quê? Porque a gente vai estudar uma profecia de Jesus. Uma profecia de Jesus, e eu vou mostrar para vocês. Agora, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos orar por Israel. Amém? Então se coloca de pé aí, por favor, e vai buscando na tua memória e vai pedindo para o Espírito Santo trazer adjetivos para a sua oração. Começa a declarar sobre Israel tudo de bom que você puder. Comece a louvar a Deus pelo amor que Deus tem com Israel. Fala de Abraão, fala de Isaac, fala de Jacó, fala de Davi. Pode, na tua oração, tudo que tu sabes sobre Israel. Começa a abençoar Israel. Declare amor por Israel, peça prosperidade sobre essa nação. Vai orando, vai orando, vai orando. Deus quer ouvir. Deus quer ouvir. Deus quer ouvir a tua oração. Estenda as suas mãos. Aleluia, abençoe Israel, peça paz. O que tu deseja para a tua família, peça para Israel. O que tu deseja para os teus negócios, peça para Israel. Oh, aleluia, o que tu deseja para a vacaria, peça para Israel. Querido Deus, querido Pai, nós te louvamos pelo amor que tu tens por Israel. Nós te agradecemos pela tua fidelidade, pela tua paciência. O Senhor tem se mostrado benigno para com Israel. O Senhor tem se mostrado fiel. Menina dos teus olhos, menina dos teus olhos, povo que tu ama, tu tem pacto, tu tem aliança com Israel. Oliveira verdadeira. Oliveira, 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 oliveira. Figueira, figueira, figueira. Aleluia, aleluia. Falta pouco para a figueira frutificar. Falta pouco para a figueira dar figo. A figueira que secou vai voltar a dar fruto. A figueira que secou voltará a dar frutos. Jesus vai comer os frutos da figueira. Jesus vai comer os frutos da figueira. Obrigado por Israel, Senhor. Coloca amor no nosso coração por essa nação. Coloca amor no nosso coração, Deus. Levanta uma igreja que ora por Israel. Levanta uma igreja que ora por Israel. Levanta sacerdotes, pais de famílias que oram por Israel. Levanta pais que ensinam seus filhos a orar por Israel. Pai, eu tenho certeza que o teu coração se alegra quando uma criança ensinada pelo seu pai estende suas mãos para a banda de Jerusalém e abençoa Israel. Que gesto, Pai, que gesto. Crianças que oram por Israel. Que gesto que alegra o teu coração. Feliz é a família que ora por Israel, Pai. Oh Deus, o amor que tu tens por Israel nos traz consolo, nos traz segurança, nos faz descansar. Obrigado por Israel, obrigado. Nós pedimos paz sobre Israel.
nós abençoamos esta nação. Em nome de Jesus. Quem está alegre, cante, por favor. Quem está alegre, cante. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Cante. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, o teu santo nome. Adore esse nome, adore esse nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, o teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, o teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, o teu santo nome. Aleluia. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, o teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, o teu santo nome. Aleluia. 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 Deus de Israel. Deus de Israel, nós te adoramos. Nós te adoramos por Israel, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Em nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus. Antes de encerrar, vai o nosso abraço, o nosso carinho aos irmãos de Cascavel, no Paraná, Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, Novo Barreiro, São Marcos, Curitiba, Santo Antônio das Missões, Sarandi, Porto Alegre, Sananduva e vários irmãos e irmãs aqui de Vacaria. Vai o nosso abraço, o nosso carinho. Que Deus te abençoe, tenha um grande final de semana. Espero vê-los na sequência, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Não falte quinta-feira que vem.